Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui no canal. Você já deve ter sonhado com isso. Com certeza. Ai, pessoal, primeiro eu vou dar um pequeno relato para vocês entenderem o motivo dos meus sonhos e hoje eu estar falando sobre eles. Alguns anos atrás eu já tive alguns sonhos repetitivos assim com o mar. E esses sonhos não me faziam muito bem, sabe? Me davam medo. Eu já tinha um pouco de receio do mar, né? Mas aí depois eu comecei a sonhar essas coisas e eu comecei a ficar com mais receio ainda. Eu não entendia muito porquê, mas enfim. Na época, meus filhos eram pequenos e a gente tinha uma casa na praia. Então, às vezes eu ia pra praia, mas eu não tinha aquela coisa. Se eu sonhava, mas eu não tinha aquele discernimento, assim, sabe? Eu sonhava, me dava medo, mas eu não, sabe? Aí eu notei que depois de um tempo eu comecei a sonhar muito com o mar, muito. Então, assim, foram vários tipos de sonhos que eu tive com o mar, de várias formas. E basicamente, tirando alguns, acho que tirando um, o restante era tudo como se fosse assim: olha, vamos engolir a cidade da Praia Grande. Praia Grande vai acabar. E aquilo me deixava assustada, porque eu era sonhos assim que pareciam reais, sabe? Eu tinha certeza que aquilo era real. Muitas vezes eu acordava já com medo. E muitas vezes eu, no sonho, no próprio sonho, eu fazia de tudo para acordar, porque eu sabia que era um sonho. E eu falava, eu preciso acordar disso, porque isso está me fazendo mal. Eu preciso acordar. E aí eu ficava vendo lá o que estava acontecendo. Eu não acordava. Eu não acordava, ficava vendo. Bom, essa parte desse de ser vários sonhos com o mar me deixou assim atenta para algumas coisas. Eu não iria estar sonhando aquilo à toa, não é verdade? Se eu estava sonhando é porque tinha algum propósito e eu só não sabia qual era. E também não tinha como eu falar com ninguém sobre esses sonhos, porque como eu já falei nos outros sonhos, né? Quem vai me ouvir? Ninguém ia me ouvir. Então eu não falava. Às vezes eu comentava com meu ex-marido, falava, eu sonhei assim, assim, assim. Mas realmente, se estivesse no lugar dele, eu também faria o mesmo, eu não ia ligar. É só um sonho. Só que é só um sonho até o segundo parágrafo. Não foi só um sonho. Aí foi quando eu comecei a sonhar com os tsunamis da vida. E um desses tsunamis aconteceu na Indonésia. E eu sonhei tempos antes, tipo 10 dias antes. Eu sonhei com o tsunami da Indonésia, comentei com uma irmã da igreja e depois quando aconteceu ela lembrou, ela falou, Marta do céu, ela me ligou na hora, ela falou, Marta do céu, o seu sonho é igualzinho ao seu sonho. Eu falei, pois é. Aí naquilo ali eu já começou a acender um sinal de alerta, tipo assim, se ali aconteceu o que você sonhou, então, nos outros lugares também pode acontecer, Marta. E aí eu ficava com medo. Não... eu tinha paura de morar na praia. Paura. E uma vez eu precisei ficar lá. E eu vou te falar, não gostei por conta desses sonhos. Eu tinha. É como se tivesse uma aviso de alerta dentro de mim, falando assim: olha, toma cuidado. Aquilo que você sonhou pode acontecer. E eu nem comentava com as pessoas de lá da praia, porque eu não queria ser inconveniente, mas eu sonhava. E aí, conforme foi passando o tempo, né, as coisas foram acontecendo na vida da gente, com alguma explicação. Tipo meio legião urbana. E aí, gente, eu vou te contar. Agora eu vou contar o sonho. E aí, quando eu comecei a ter esses sonhos, assim, direto, que já não era mais esporádico, aí eu fiquei com medo. Vou lá, eu vou contar. Eu,
assim, eu sonhei um dos sonhos que eu tive, eu estava no calçadão da Praia Grande. Na época não tinha aquele calçadão arrumadinho, nem nada. Era areia e a rua, a calçada da rua e a areia. Era aquilo lá. Tinha muito mato na calçada, entre a calçada e a areia, né? E a rua. Tinha muito mato. Matinha, assim, sabe? Esses matos. E aí tinha umas barracas que vendiam as coisas. É, mas não eram barracas assim, arrumadinha. Era barraca de lona mesmo. Com aquela luz improvisada assim. Aí eu sei que eu tava do lado dessa barraca e do nada começou a crescer a onda. Vinha uma onda na direção e crescer, crescer. E aí eu não cheguei a colocar meu pé na areia, não cheguei. Eu lembro que a onda veio, pegou todo mundo que tava ali, pegou tudo, pegou carro, pegou tudo, tudo. E aí eu lembro que eu entrei, eu tava dentro da onda também, porque eu também tava ali, né? E aí eu via passar por mim, eu via passar moto, carro, barraca, pessoas, corpos, criança, brinquedo. Eu via como que é o nome? Cadeirinha de praia, tudo referente à praia, como se tivesse um monte de gente lá. Só que assim, no meu sonho era como se fosse noite, não tinha sol, não tinha sol, não tinha, e não era noite, era um estado de, de tempo muito diferente, assim. Não tinha. Era como se. Como que eu vou explicar isso? Boa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Era assim, era como se eu tivesse ali numa outra condição, numa outra dimensão, mas no mesmo lugar. Era uma outra dimensão da Praia Grande. Pronto, era uma outra dimensão da Praia Grande, daquele lugar. Era como se eu estivesse no mundo espiritual da Praia Grande. Então, no mundo espiritual eu estava ali, tanto que eu entrei, a onda me pegou, a onda pegou eu fui para dentro da onda, só que eu não engolia água, eu não morri afogada, eu só estava nervosa de ver tudo aquilo acontecer na minha frente. E eu não conseguia fazer nada, não conseguia, sabe? E aí, nessa parte, eu não tinha medo, eu não tinha medo de ninguém estar ali, familiar, nada. Só tinha receio porque eu estava ali. Aí tá bom. Aí depois, passou-se o tempo, eu sonhei novamente. Aí eu sonhei que a onda veio e destruiu tudo. E eu estava lá. Aí veio 3 golfinhos, um me pegou, me fez eu segurar na rabatana dele, né? No coisa dele aqui em cima. E ele nadava. E os outros 2 vinham de atrás do lado, assim, do meu lado. Ele me colocou numa cabana, como se aquela cabana fosse uma lojinha de artesanato local, sabe? Quando a pessoa tem uma lojinha de artesanato local, tinha canga, tinha chapéu, tinha pulseirinha, tinha tudo ali. E só que não tinha pessoa, não tinha ninguém. E eu fiquei ali. E aí, mentalmente, ele disse pra mim ficar ali, que ali eu ficaria segura. Mentalmente ele falou isso. Aí eu te falo, como que mentalmente, gente? O golfinho vai falar comigo mentalmente? Falou. No meu sonho ele falou. O que eu posso fazer? O sonho era meu. Se ele quiser falar, ele fala. Aí, gente, eu lembro que eu acordei assustada. Eu acordei muito assustada. Depois desse sonho, eu fui pra praia. Porque quase todo final de semana a gente ia. E aí eu não tinha me lembrado desse sonho. E aí a gente foi para o bairro do Caiçara. E lá tinha o pessoal que fazia tatuagem, o pessoal
que vendia na feirinha, aquelas comidas gostosas, essas coisas de praia. E a gente foi pro Caiçara. Quando eu cheguei lá pro Caiçara, eu vi um cara fazer a tatuagem na menina e eu amei aquela tatuagem de rena. Aí eu falei pro meu marido na época, eu falei, eu queria fazer. Ele, você quer fazer? Eu falei, quero. Aí ele, então vai lá e faz. Aí eu fiz uma tatuagem. Gente, eu fiz um golfinho aqui. Um golfinho. Depois que eu fiz o golfinho, eu cheguei em casa. Já tinha passado o final de semana todo que eu cheguei em casa. Aí eu lembrei do golfinho. Eu lembrei do sonho. Eu falei, gente, como pode? Mas, como, assim, tipo, não tem nenhuma ligação. Ó, não tem nenhuma ligação. Hã? Então tá. Passou-se o tempo, continuei sonhando, continuei sonhando. Aí, da outra vez, eu sonhei que eu tava com uma Ford, caminhonete Ford, sabe? Aquelas caminhonetes Ford. E eu tinha que descer para ir pegar meu filho na praia. Sim, o meu filho mais novo. Eu tenho 2 filhos. E eu tinha que descer para pegar o mais novo. Oh, meu Deus, mas os meus filhos moravam comigo, né? Como que o meu filho mais novo ia morar na praia? Tem dó, né? Nunca que eu ia deixar meu filho morar na praia sozinho. Mas aí eu falei, foi um sonho, foi um sonho. Só que eu comecei a sonhar isso e não foi só uma vez. Aí eu falei, meu Deus, como assim meu filho tá morando na praia? Como assim eu vou buscar ele, porque senão a onda vai tomar conta de tudo? Ai, que loucura! Marta, para, volta ao normal. Acorda. Passou-se o tempo. Aconteceram coisas que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. E numa dessas coisas veio a minha separação. E meu filho ficou comigo. Aí depois ele quis ficar com o pai dele. Foi passar as férias com o pai dele na praia. Porque o pai dele estava morando na praia. E ele quis morar com o pai dele na praia. Não quis voltar mais comigo. Falei, tudo bem. Você quer ficar com teu pai? Fica. Aí ele foi morar na praia. Onde ele mora hoje? Na praia. Ai, tá bom. E eu continuei sonhando com essas coisas. Sempre. Eu continuei sonhando, porém com uma diferença. Vamos falar da diferença. Agora, eu não sonhava mais que eu estava indo buscar o Rafael. Não. Agora, eu sonhava com as baleias. Sim, com as baleias. Eu sonhava que eu estava no fundo do mar e aí, nesse fundo do mar tinha um banquinho e nesse banquinho estava sentado eu, Gabriel e o Rafael. Eu no meio, cada um do meu lado, e tinha uma redoma de vidro. Tinha uma redoma de vidros, assim, protegendo a gente. E aí do nada começou a passar aquelas baleias, a jubarte, passando assim em cima da redoma, e eu segurava eles assim. E elas passavam cantando a coisa mais linda que vocês possam imaginar. Vocês estarem ali vendo elas cantarem, sabe? E elas, uma atrás, assim, em grupo, né? Elas indo embora e sumindo na imensidão do azul. E outra coisa, quando eu viajo de avião e tem que passar assim na frente do mar, eu tenho medo. Eu não passo. Eu tenho muito medo. E não sei porquê, eu tenho medo daquela imensidão. Mas não tem nada a ver com os sonhos que eu tive. Vou deixar isso claro. O medo do mar é uma coisa, os sonhos era outra, tá? Então, enquanto isso, eu vou arrumando meu cabelo e arrumando aqui a minha mão, minha unha aqui. Tava com um esmalte, agora eu tô tirando ela. Então, gente, aí eu comecei a sonhar com as baleias. E as baleias, elas vêm no meu sonho
e vem se aproximando assim, sabe, de mim. Aí a última que eu sonhei foi com a Jubarte de novo. E ela era gigante. Eu tava num pier. E aí eu tava em pé no pier. E aí ela veio como se fosse um navio, assim, atracando assim. E eu vendo aquela coisa gigante. E o olho dela era maior que a minha cabeça. Tipo assim, maior que eu. O olho dela. E eu só conseguia ver um, porque o outro tava do outro lado. Aí, o olho dela, ela me olhava tanta ternura. E era como se ela falasse assim pra mim: olha, eu gosto de você, não tem medo de mim. Eu gosto de você. E aí eu olhava aquele olho dela, fui me acalmando, me acalmando. E aí era como se falasse assim: eu vou estar do seu lado, fica calma. Eu não vou te fazer mal nenhum. E aí eu sonhando aquilo, vendo aquilo. Acordei impressionada, sabe? E detalhe, gente, disso tudo é que eu sei nadar perfeitamente, graças a Deus. Graças a Deus, eu fiz natação, me saí muito bem, descobri que é o meu dom, que eu amo nadar e nado muito bem, mas não consigo pensar em nadar em alto mar, porque eu tenho medo. Tenho muito medo. Navio é uma coisa que eu... Gente, eu já andei de avião, já entrei em turbulência lá em cima. Claro, só pode ser lá em cima. A turbulência estava tão forte, mas tão forte. Eu não tive medo. Eu não tive. Mas só de eu pensar que eu posso de pegar um navio, eu já tenho medo. Eu não consigo. Eu tenho medo. Então aí eu percebi que tem alguma coisa entre eu e o mar. Alguma coisa ali tem para eu ter tanto medo dele. E quando eu tô no avião lá em cima, que ele tá sobrevoando o mar, eu não tenho coragem de olhar para baixo, pro mar. Parece que eu vou ver alguma coisa que eu não quero ver. É mais ou menos isso. E eu tenho certeza que eu vou ver alguma coisa ali que eu não quero ver. Bom, enfim. Isso fica pra uma outra conversa, um outro sonho. Aí, tá, vamos lá. Aí acordei e fiquei com essa baleia na cabeça. Com essa baleia. E depois eu tive outros sonhos que o mar tava engolindo. Praia Grande. Aí eu sonhei que a Praia Grande, a cidade da Praia Grande tava toda... É como se tivesse passado um arrastão lá e ficou toda cheia de lama. E estava correndo risco de acontecer novamente. Teve uma outra hora que teve um outro dia que eu sonhei e a onda que passou lá foi tão forte que mudou até a estrutura da cidade. Ela já não era mais a Praia Grande como costumava ser, ela já tinha mudado a estrutura por conta da onda que passou lá. Então foram muitos anos sonhando isso, muitos e muitos anos. E aí eu comecei a escutar de outras, de reportagem de outras pessoas que também sonhou isso. E aí, para resumir essa parte, o que aconteceu essa noite? Essa noite, noite passada, né? Ontem à noite. Eu não sonhei. Veio uma reportagem que o mar da Praia Grande recuou. Isso acabou comigo. O mar recuou. E a primeira coisa que eu pensei foi no meu filho e na família dele que tá lá. E aí eu posso fazer o quê? Deus está nas suas mãos porque eu não posso fazer nada. E agora vem essa história de El Ninho. Eu não posso fazer nada. Eu não posso ir lá pegar a família dele, pegar ele e falar: vem embora porque eu não quero vocês aí. Eu não posso. E lá não tem só eles, tem meus amigos. Eu tenho amigos lá, amigos de anos. Eu não posso chegar nos meus amigos e falar: olha, eu sonhei com isso, vai destruir sua cidade.
Eu não sei nem se isso vai acontecer, mas dentro de mim tá um alerta, eu não sei se é por causa dos sonhos que eu tive, mas tá aqui, tá apertando o meu coração. Tá apertando, gente. E eu não sei o que fazer. E eu gostaria muito de saber se isso é real, se vai acontecer. Eu gostaria de saber se alguém de vocês já sonharam isso também. E como que vocês reagiram com esse sonho? Como vocês estão lidando com isso? Porque eu não tô sabendo lidar. Eu não tô sabendo lidar com essa situação. Entendeu? Não tô sabendo lidar com isso. Eu não quero. Tá tudo bem aí? Eu não quero entrar em contato e falar: olha, tá tudo bem aí? Olha, tá tudo certo, é verdade, o mar recuou, porque eles já souberam que eu já sonhei isso. E eu não quero que eles pensem que vai acontecer alguma coisa. Eu só queria ter uma luz para saber se vai ficar tudo bem. E eu queria saber se alguém de vocês já sonhou com isso. E como que vocês lidam com isso? Como que vocês lidam com sonhos que vocês sonharam, tá vendo acontecer de alguma forma? É claro que não vai acontecer idêntico ao que você sonhou, mas é o caminho do que você sonhou. Não vai acontecer uma tragédia, assim. Ou pode acontecer. Então, eu gostaria de saber de vocês, o que vocês... Se vocês já sonharam com isso. Vocês já sonharam com isso? Como que vocês lidam com isso? Hoje é um vídeo que eu tô fazendo, mas eu tô torcendo para que não aconteça nada. Nem agora e nem futuramente. Porque o que tá me mostrando é que tá encaminhando para isso, sabe? E eu não quero ver isso. Eu não quero ver. Eu também tô vendo nas reportagens uma sucessão de terremotos que vai ter e vulcões que vão entrar em erupção por conta do terremoto. Eu não quero ver. Nós estamos no meio disso. Gente, alguém de vocês aqui já sonhou com isso? Se vocês sonharam, comenta aqui pra mim. Se vocês sonharam, eu vou ter pensamentos positivos, eu vou pedir a Deus que nada vai acontecer. E se for para acontecer, que não seja uma coisa que seja uma coisa assim branda, que as pessoas consigam se defender. Porque é muito difícil você conseguir se defender contra a natureza. É difícil, é muito difícil. Olha o que aconteceu aqui, pertinho da gente. Não tem lugar para colocar os corpos. Então, eu não quero que isso aconteça. Não onde está meu filho. Bom, mas é isso aí. Gente, se vocês já sonharam com isso, comenta aí, tá? Curte também, compartilha esse vídeo. Quem sabe alguém possa me dar uma luz. Ó, eu sonhei, depois acabou assim, ó, ficou tudo bem. Então, comenta aí, compartilha. Gente, se inscreva no canal também, porque tem várias opções. E se você também tiver sonhos e você gostaria de compartilhar aqui, mas não quer falar, pode falar comigo no privado. E aí eu faço um relato para vocês aqui. Me chama ali que eu passo para vocês um número e aí eu faço um relato para vocês. Mas o importante é a gente se unir, sabe? E começar a ver se tem alguma forma da gente
diminui o impacto da força da natureza, porque nós estamos passando por uma transição muito grande. E essa transição era para acontecer sutilmente, como vem acontecendo e as pessoas não estão reparando. Elas estão mais preocupadas com Copa, com Carnaval, elas estão preocupadas com eleição, direita e esquerda, esquerda e direita, e elas não estão preocupadas com as coisas que estão acontecendo e estão levando vidas, estão levando muitas vidas e as pessoas não estão vendo isso. Então, quando começar a acontecer as coisas, a gente não vai ter tempo. Então, eu gostaria muito que a gente se unisse mais, parasse com essas besteiras e a gente se unisse mais para poder tentar fazer alguma coisa para se defender, né? Porque a gente fica vulnerável às condições climáticas e às coisas, os acontecimentos naturais. Nós ficamos vulneráveis a isso. A gente não tem como se defender. Você entendeu? Olha, o Japão levou quantos anos para se defender de terremoto e ainda assim não se defende. A China também, entendeu? Vários outros países, quantos e quantos sofrem com seca e eles tentaram se defender, não conseguiram, porque é difícil. Então, se fazendo alguma coisa é difícil, imagina se você não fizer nada, se você deixar acontecer assim, é muito pior. Então eu prefiro, eu quero entender que se a gente se unir, se a gente conversar, a gente pode chegar, a fazer alguma coisa, sabe? Sei lá, recuar o pessoal que mora mais próximo da, da, do mar, né? Ver, ver o que pode ser feito, né? Ver o que pode ser alinhado, o que pode ser estudado, eles têm mais informações das autoridades, se eles estão realmente correndo esse risco, as autoridades avisar eles antecipadamente, como fazem em outros lugares, quando vai vir um furacão, quando vai vir alguma coisa assim nesse sentido, né? Eles avisam. Aqui o mar recuou e até agora eu não vi a defesa civil, eu não vi ninguém falar nada para defender ou para acolher ou para acalmar as pessoas ou para dizer não, tá tudo bem. Até agora eles não falaram nada, né? Até porque não foi em todos os lugares que aconteceu isso, tá? Que contou. Foram alguns lugares que soltou isso e tirou foto. Então, gente, vamos ver se a gente consegue mudar a história no nosso Brasil, em termos de catástrofe natural. A gente consegue se cuidar mais, a gente cuidar uns dos outros, né? Então é isso aí. Olha, fique aqui, ficou aí esse vídeo, compartilha, curte, comenta, aperte o sininho para você receber mais vídeos como esse. Pensa no que eu falei, sabe? Se vocês quiserem falar de sonhos que vocês tiveram, se foram semelhantes ou não, pensa direitinho no que eu falei. Gente, põe um pouquinho a cabeça para focar um pouquinho aqui nas nossas casas, no nosso lar, na nossa comunidade, se isso pode acontecer ou não, e quem que deve dar uma satisfação para a gente, o que vai ser feito para cuidar dessas pessoas, crianças, animais, que estão todos lá, entendeu? É isso aí, gente. Agora eu vou saindo, deixando vocês aqui com um grande abraço e agradecendo pela paciência, tá bom? Beijos, tchau, gente.